Na última reunião do Copom, os membros do comitê voltaram a subir juros em 0,5 ponto percentual para 13,75% ao ano e mostraram que a gente talvez já esteja no fim do ciclo ou muito próximo dele, porque disseram que na reunião seguinte, que acontece em setembro, vão avaliar a necessidade ou não de subir juros em mais 0,25, fazendo um ajuste que eles chamaram de residual, ou seja, com a possibilidade de ir para 14% ao ano. Ao falar de inflação, eles escolheram dar ênfase em como vai estar a inflação acumulada na primeira parte de 2024, inflação medida em 12 meses. Isso é uma forma de tentar contornar os efeitos dos impostos que foram cortados agora em 2022, que nesse ano trazem inflação para baixo e no ano que vem distorcem para cima aqueles que são temporários. Isso, de certa forma, estende o horizonte de convergência da inflação para a meta, mas como o próprio Copom notou, dada a magnitude dos choques que afetaram a economia, isso é algo que, na nossa visão, faz sentido. Ao falar do balanço de riscos para a inflação, o Banco Central fez o ponto de que o risco de alta que vem da política fiscal e da possibilidade de gastos muito elevados precisa ser contrabalanceado pelo risco de que a economia global passe por uma desaceleração muito aguda, que é algo que traria inflação mais rapidamente para baixo. Ao falar sobre a decisão e os próximos passos de política monetária, o Copom diz que vai permanecer vigilante e que o contexto atual de incerteza, tanto doméstica quanto externa, é algo que demanda cautela na abordagem da política monetária, principalmente levando em conta o estágio atual do ciclo, ou seja, o tanto que os juros já subiram até aqui. A gente acredita que o Copom para mesmo em 13,75, ou seja, não volta a subir em setembro, principalmente depois de terem colocado esse ponto da convergência mais para 2024. É óbvio que eles podem ir para 14% se entre agora e setembro houver uma deterioração adicional do cenário, mas na verdade 13,75% ou 14% são níveis bem similares. Nós entendemos que já estamos ali nessa vizinhança do fim do ciclo, e aí o que vale agora é discutir o que vem pela frente. Daqui em diante o debate deve migrar para quando o Banco Central começa a cortar juros, mas na nossa leitura isso é algo que só acontece de fato na segunda metade do ano que vem. A desaceleração da economia em função dos próprios aumentos de juros e também por dissipação de estímulos temporários é algo que vai dar motivo claro para falar de corte de juros à frente. E também tem o recuo da inflação que deve ser observado. Vindo de um pouco acima de 12% em abril, o IPCA deve fechar esse ano em 7%, em grande medida em função das medidas que trouxeram menores impostos sobre uma série de bens. No ano que vem, o IPCA deve ser ainda menor, em 5,6%, mas num patamar que ainda é muito acima da meta do Banco Central. E em grande medida isso acontece exatamente porque cortes que foram temporários de impostos devolvem. Por exemplo, o PIS/COFINS, que tira a inflação desse ano na gasolina e devolve em 2023. Em cima desse IPCA mais alto do que o Banco Central gostaria de ver, ainda tem riscos fiscais. Então, na nossa leitura, os juros caem sim em 2023 e os mercados devem começar a precificar isso em breve, mas Selic ela só recua de fato na segunda metade do ano, como eu tinha mencionado, para um nível que na nossa leitura vai ser de 9,75% ao ano, ainda acima do que a gente via pré-choque. Lembrando, comentários como esse sobre Copom, outras facetas aqui da economia, você acompanha no Itaú Views, tanto na versão semanal quanto no nosso podcast diário, o Itaú Views Morning Call. Até a próxima!